Queremos te engrandecer, Senhor, nesta noite. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Jesus. Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui no nosso culto de terça-feira, 8 da noite. É a nossa terceira semana desta série sobre enchimento do Espírito Santo. E só lembrando os irmãos, antes de orar, que nós estamos com as programações da igreja na internet. Então estamos soltando os cultos, as gravações. Você que tem acompanhado, não perca. Então hoje à noite, terça-feira, 8 da noite, você está contemplando esta palavra. Na quarta-feira eu estou soltando um estudo bíblico. Nesta quarta-feira nós teremos sobre o assunto Igreja, Lugar de Vida. E vamos nesta série até o final do mês. Lembrando também de quinta-feira, nosso culto de quinta-feira, 8 da noite. Estamos também nesse endereço, nesse canal. Você tem acompanhado, você que não percebeu ainda, são cultos normais da nossa igreja, terça, quinta, domingo, 18h30, com uma palavra. O grupo de louvor tem ensaiado, tem estado aqui na igreja, eles têm
aplicado aí o dom deles, tem sido muito bom. Então você consegue louvar a Deus, você consegue orar, você consegue meditar na palavra de Deus. A igreja não parou e nós contamos com as orações dos irmãos. Então se inscreva no canal, deixe o seu comentário, acompanhe toda essa trajetória da igreja. Estamos isolados, mas fervorosos neste período, neste momento, ok? E eu quero então ler uma palavra para você que se encontra em Atos capítulo 2. Eu quero ler 6 versos, que diz assim, verso 1 a 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Vamos orar? Pedir a graça de Deus, né? Senhor, em nome de Jesus, que esse momento e que esta palavra, que esta reflexão não seja mera teoria. Nós estamos buscando o Teu Espírito, perseguindo este alvo, estamos diante de Ti nesta série de pregações sobre o enchimento do Espírito e pedimos que o Senhor gere experiências com o Espírito Santo para todos nós. Nós nos lançamos nas Tuas mãos, nós nos submetemos ao Teu poder, nós nos debruçamos na Tua palavra nesta noite. Pedimos que a Tua visitação seja incontestável, seja marcante, seja uma experiência a mais para todos nós, que os lares sejam contemplados, que as famílias sejam visitadas, que as vidas, os corações sejam encharcados com a Tua presença. Abençoe este culto de oração. Abençoe, Senhor, levanta nesta noite, neste culto, intercessores, que possamos interceder uns pelos outros, que possamos fazer menção, ó Pai, e dividir o fardo espiritual, que possamos gerar no Espírito novas vidas, até Cristo ser formado no coração das pessoas. Abençoe a visitação do Teu Espírito, convença, derrube barreiras. Deus, sê com a nossa vida, quebranta o nosso coração, mude e altere as realidades existenciais duras, sofríveis de cada um. Eu oro, Senhor, faz a Tua obra, libera milagres nesta noite. Visita, Senhor, aqueles irmãos que estão numa situação caótica, difícil, necessitados de milagres, de sobrenaturalidades, da Tua intervenção. Traz um elevo de fé nesta noite, neste culto, Senhor. Neste ambiente caseiro, o Senhor trabalha e opera. O Senhor foi perito em agir dentro das casas. O Senhor entrou em vários lares, fez obras maravilhosas. Faz assim conosco em cada lar, adentrando e deixando a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça, a Tua marca, para a glória e honra do Teu nome. É o que oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Esse é o texto em Atos capítulo 2,
Quero meditar com os irmãos antes de orar, lembrando da nossa listinha de oração que a gente sempre manda para que você ore por você, ore pelo contexto, ore pela nossa igreja, ore pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, ore pelo mundo. O mundo hoje está carente das nossas orações, lembrando que a igreja do Senhor é este lugar que Deus usa, Deus opera, Deus interage com o mundo necessita do nosso clamor, das nossas intercessões, o mundo precisa da intervenção e da atuação da igreja neste momento. Então, temos que nos levantar. Características de uma pessoa cheia do Espírito, esta é a palavra. Minha preocupação neste momento e com esta palavra, eu creio que veio a calhar, porque me preocupo e luto contra a apostasia neste momento de isolamento. O que tem norteado a minha mente é o texto de Mateus capítulo 24, verso 12, que diz: por se multiplicar a iniquidade está galopante, há uma falência moral. A gente percebe um clima escatológico, eu tenho dado pequenas pinceladas neste sentido. Há uma aparente paz no mundo, o vírus gerou essa pacificação, desarmou muitas pessoas, muitos líderes. Há um aumento da contaminação, nós vamos ver, Mateus 24, as pestilências, fomes, ciência se multiplicando, disse Daniel, tudo isso está acontecendo. Nesse clima vem a apostasia, nesse clima vem uma falência espiritual. Nesse clima escatológico, nós somos visitados por um desânimo, por uma preguiça, por uma depressão espiritual. A minha preocupação está aí. Distantes, alguns ficam desarticulados e enfraquecem na fé. Esse período, esse limbo, essa fase, essa agenda escatológica, diz o apóstolo Pedro que muitos desistem, achando que Jesus não voltará mais. Então, são soldados tombando em plena batalha, alguns soldados feridos, apostatando, desistindo da fé. Minha preocupação é essa. Por isso, mesmo que não estejamos esfuziantes, cheios do Espírito, eu prego esse tema. Eu peço para que oremos por esse tema. Esse tema é importante, está na agenda da igreja. É só você ler Atos dos Apóstolos, a história da igreja. A igreja foi visitada pela presença do Espírito e nós vamos ver isso na próxima semana. Então entenda a minha cabeça pastoral por conta do contexto de princípios de dores. Tem miséria, tem falência do mercado, a quebradeira já começou, você tem percebido isso. Controle ferrenho e absoluto por conta do braço do Estado, a inflação generalizada já ameaçando, o amor de muitos esfriando. Está aí a minha preocupação. Divido com você esse fardo, o desinteresse, o isolamento, a indiferença, a insegurança de muitos. Me ajude nisso, meu irmão. Não fique fora destes cultos de terça-feira, em que nós imprimimos uma oração a mais. Ore por você, pelos teus entes, pelos teus familiares. Ore por nós, Igreja do Senhor Jesus. Então, abrindo este texto de Atos capítulo 2, vamos perceber a visitação incontestável do Espírito Santo. No escopo do Espírito, na agenda profética, na cronologia dos fatos, houve uma espiritualidade legítima da parte de Deus. Diz o texto que lemos que veio do céu. Houve uma presença densa, impactante, diferenciada. É isto que clamo.
Do céu veio um som como de vento, veemente, impetuoso. Houve uma singularidade da manifestação do poder de Deus, coisa que não acontecia com naturalidade. Coisa audível, um som, coisa sensorial, um vento, eles perceberam, eles sentiram, coisa visível, línguas como que de fogo repartidas, pousando sobre cada um deles. Algo inteligível, compreensível, claro, idiomático. Eles começaram a falar as grandezas de Deus em outras línguas. Houve uma atração dos transeuntes, ajuntou-se uma grande multidão, algo que era verificável, público, incontestável. Quando o Espírito Santo age, os sinais, as evidências, elas são nítidas. E é o que eu estou orando pela minha vida, pela tua vida, pela nossa igreja. Mas houve também uma má interpretação das pessoas ao redor, dos apóstolos e dos fiéis que estavam buscando a Deus. No cenáculo, naquela região, haviam 120 pessoas. Eles estavam debaixo da ordem direta de Jesus. Fiquem em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder. E eles adentraram a festa das colheitas, e o último dia da festa era o Pentecoste, 50 dias de comemoração, uma festa cultural da região judaica. As pessoas frequentavam aquela festa, pessoas vinham de longe contemplar o que eles estavam comemorando, celebrando, judeus de todas as partes. E nós temos aqui uma multidão agregada àquela manifestação. E quando eles presenciaram aquele alvoroço dentro do cenáculo, daquelas 120 pessoas, junto com os apóstolos, eles interpretaram mal a coisa. Diz o verso 13, nós não lemos, e eles zombando, fazendo uma interpretação errada, errônea, acharam que os apóstolos, com aquelas pessoas, com aqueles crentes, estavam embriagados, estavam cheios de mosto, cheios de vinho. Pensaram que naquela visitação legítima da parte de Deus, algo totalmente espiritual, fosse uma embriaguez. Cabeça cheia de bebida, vinho doce, era o costume da época, eles beberem, então pensaram que havia uma embriaguez generalizada naquele ponto. Então, quais foram as características doravante daquelas pessoas cheias do Espírito e que não eram ou estavam embriagadas, por conta daquela comparação? Vamos observar que, cheios do Espírito, aqueles homens, aqueles apóstolos, ficaram passivos ao próprio Espírito. Serviam em obediência ao que o Espírito concedia. Uma coisa é você ser templo do Espírito Santo. E outra coisa diferente é você ser cheio do Espírito Santo. O convite é para que, além de templo do Espírito, residência, moradia, sermos cheios do Espírito de Deus, cheios de Deus. Este é o convite. Não somente para sermos residência, ou referencial, ou algo notório, de forma distante, sem a influência, sem o impacto, sem a visitação, não. Uma vez cheios do Espírito Santo, nós temos que nos tornar passivos ao Espírito, nos render a Ele, deixarmos que o Espírito, o próprio Espírito, uma vez que ficamos esvaziados de nós mesmos, venha nos influenciar, nos possuir, mais que habitar, nos controlar. O efeito do enchimento é que a pessoa se deixa controlar de forma
totalitária, ela é gerenciada pelo Espírito de Deus. São pensamentos, as faculdades, as volições, o corpo, gestos, olhares, palavras, totalmente sugestionadas pelo Espírito de Deus. Além da pessoa, uma vez cheia do Espírito, porque é passiva ao Espírito ser porta-voz de Deus na face da terra, ela passa a representar esse Deus, representar as coisas de Deus. Podemos então caracterizar desta forma: a pessoa cheia do Espírito Santo, esse é o tema. Quais são as características do crente cheio do Espírito? Ele se torna então, em primeiro lugar, passivo ao próprio Espírito, obediente àquilo que o Espírito Santo concede. Essa tem que ser uma característica importante, relevante, para vencermos o nosso eu, o nosso ego, os nossos pecados, os gatilhos, as compulsões, os nossos transtornos, enfermidades, frustrações, as deformidades causadas pela queda. Esta visita soberana da parte de Deus irá nos conter, nos controlar. Ela irá fazer com que nos rendamos ao poder do Espírito Santo. Pense nisso. E fazendo a comparação, porque aqueles homens pensavam que os apóstolos, os discípulos, os servos de Deus, os 120, estavam embriagados. Fazendo a comparação, o bêbado, quando ele está possuído pela bebida, ele se rende aos efeitos da bebida. As resistências caem, ele fica vulnerável. Não se escandalize com esta comparação, mas é uma verdade. O bêbado cheio de cachaça na cabeça, ele fica vulnerável, passivo, rendido aos efeitos daquela cachaça. Seja assim, não com a cachaça, obviamente, mas rendido ao Espírito, cheio do Espírito, possuído pelo Espírito Santo, vulnerável ao Espírito Santo, obediente ao controle dele. Uma comparação interessante. Pense nisso, meu irmão, porque o Espírito é que irá te abastecer, te convencer, te preencher, te direcionar, te redirecionar, conforme nós vemos no verso 4. O Espírito dava a língua, dava o controle, dava a manifestação e eles absorviam tudo aquilo. Uma segunda característica é que no verso 14 que lemos, houve uma coragem para proclamar as maravilhas de Deus. Houve uma coragem para evangelizar. Verso 14 diz que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz. O que aconteceu aqui? Porque outrora eles estavam tímidos, retraídos, sem a legitimidade de representar Cristo, porque eles tinham fugido na hora crucial ali no jardim do Getsêmani, se esquivado. Todos eles tomaram seu rumo, estavam com medo, acuados, atrofiados. Assim estavam eles, orando, reprimidos naquele cenáculo. Eles estavam visitados por uma grande timidez espiritual. Mas agora, por conta do Espírito, são imbuídos com esta característica, a da coragem, a da ousadia, com intrepidez, com impetuosidade. Assim estavam os 11 apóstolos, juntamente com Pedro, com poder de persuasão. Perceba que o Espírito Santo gera esse poder, essa motivação, esse encorajamento, essa intenção para repartir o conteúdo. O Evangelho introjetado em nós,
Ele não fica recluso, refém, amordaçado dentro de nós. Ele é algo que nos impulsiona. São verdades, são poder, é vida, é conteúdo, é algo do céu, é algo que impulsiona, que derrama, que convence. Passamos a ser aquilo que Jesus falou em Atos 1:8, testemunhas desta visitação gloriosa. Nos tornamos proclamadores, atalaias, anunciadores da boa nova que é o Evangelho. Isto que está em nós, o Evangelho, essa experiência com Jesus, Ele nascendo no nosso coração, Ele vivendo na nossa vida, Ele morrendo na cruz, nós morrendo com Ele, Ele ressuscitando, nós ressuscitando com Ele. Isso gera esperança em nós, isso gera vida abundante, isso é remédio para o vírus pecaminoso, isso é solução para as algemas, para as prisões, para as cadeias malignas que nos atormentam, porque todas elas são arrebentadas. Uma vez livres, nós queremos libertar. Uma vez curados pelo poder do Evangelho, nós queremos curar. Uma vez visitados pela vida abundante do Senhor, nós queremos influenciar. O Evangelho gera essa possibilidade de retorno ao Pai. A coragem não é minha, porque existe uma autopreservação, existe uma timidez, existe uma introversão, mas possuídos pelo Espírito Santo, a gente parte para estas ações, para este evangelismo, para esta coragem advinda da parte do Senhor em anunciar estas boas novas. A coragem é tal que gera uma compulsão, uma impulsão. E fazendo a comparação com pessoas alcoolizadas, o bêbado também se enche de coragem para falar. Se vê desinibido. É assim, você já presenciou. Ele passa a ser audacioso, extrovertido, mesmo que seja introvertido. Ele tem as compulsões. A pessoa alcoolizada, semelhante ao cheio do Espírito, ele anuncia, ele fala. No caso, o bêbado se torna um falastrão. Nós nos tornamos proclamadores. Nosso conteúdo, claro, é um conteúdo muito significante. Mas a semelhança de uma pessoa alcoolizada, somos possuídos e envolvidos por esta coragem, por este enfrentamento com autoridade. Muito bem, uma característica interessante. E aí podemos observar uma outra característica da pessoa cheia do Espírito, é que ela se torna amigável. Diz o verso 14 que Pedro, levantando a voz, ficando em pé, declarou: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Mais de 15 regiões se aglomeraram ali. A unção de Deus, o poder do Espírito, a visitação do céu atrai pessoas. As pessoas vêm de longe. O ambiente se torna inclusível, acessível, acolhedor. Perceba isso, meu irmão, aonde o Espírito Santo está. Muitos vêm até de longe, pegam ônibus, carro, vêm a pé. Nós temos testemunhos assim, nesses rincões do Brasil, pessoas andando às vezes 5, 10, 15 quilômetros, 20, pegando barco. Há testemunhos assim na região norte, aonde existem os ribeirinhas, 3 horas de barco, 2 horas de barco, entrando no meio da mata, em perigos, até de animais, de feras, para poder cultuar a Deus. Por quê? Porque lá a presença de Deus existe. Naquela congregação, naquela região, naquela igrejinha, ou igrejona, a presença de Deus está lá. Eu lembro que
Haviam irmãos na nossa igreja no passado que andavam 50, 60 quilômetros para cultuar a Deus. E não eram os meus olhos verdes, mas era por causa da presença de Deus, por causa da nuvem de glória, da Shekinah, estacionar naquele endereço, naquela região, o interesse de buscar a Deus. Então, é poder de atração, é um clima amigável. Preconceitos, acepções, diferenciações, culturas, costumes caem por terra. Todas as barreiras teológicas, sociais, intelectuais, econômicas, religiosas caem por terra. Aonde o Espírito de Deus atua, as pessoas se sentem num clima amigável. Porque está o amor de Deus ali. O reino dos céus é um reino de amor. O eixo da missão de Deus é o eixo de amor. E vemos isso, contemplamos no texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo. Toda obra feita em desamor, mesmo que tenha a chancela de Deus, não é da parte de Deus. Aonde não há amor, não há Deus. As coisas estão diretamente ligadas. Se há amor, há um clima amigável, há um clima de bem-querência, há um clima de atração, as pessoas se sentem à vontade. Igreja tem que ter um clima assim, amigável. Se for um clima hostil, as pessoas vão se agalfinhando, se arranhando, se ferindo, se distanciando, vão se enfermando. E isso é um contrassenso, é um tiro no pé para a igreja do Senhor Jesus. Mas observando este texto, Pedro, judaizante, e nós percebemos nos textos narrativos, principalmente de Paulo condenando o judaísmo ferrenho de Pedro, ele fazia em certas situações acepções, preconceitos, diferenciações, mas por causa da visitação do Espírito Santo, que exerce poder de atração, a unidade vigorava. E ele, como de forma ilustrativa, abraçando a todos ali, homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, o poder da unidade vigora em meio à adversidade. A união supera, queridos, os pontos de vista diferenciados. A comunhão transcende as divergências de um, de outros, gostos diferenciados de um e de outros. As proteções, blindagens, armaduras, armas, quando há a unção do Senhor, são colocadas na mesa. As pessoas vêm acenando amizade, coleguismo, unidade espiritual. Fazendo a comparação novamente, assim é o alcoolizado. Você já percebeu isso? Quando o bêbado está no boteco, quando ele sai do boteco alcoolizado, quando ele parte no meio da rua, mesmo aqueles que ele não conhece, ele acena, ele cumprimenta, ele abraça o colega. E aliás, alguém já falou que boteco é a igreja dos desamparados. No boteco há muita amizade, perceba isso, o coleguismo. Eles estão ali enchendo a cara e um conversando com o outro, as rodinhas são feitas e as conversas ventiladas. Existe um clima assim de satisfação, de acessibilidade. A amizade é conservada. E quando vão para tais ambientes, para beberem, para se embriagarem, eles vão também por conta do amigo, que está ali, é companheiro de fardo e de jugo. Pense nisso. Em quarto lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem esta característica, a de falar verdades. Diz o verso 14 ainda, estamos fatiando o verso 14, por conta da visitação do Espírito. Escutai as minhas palavras, disse o apóstolo Pedro. É transparência, é atitude de integridade, é exposição de um conteúdo celestial.
E aí vem Pedro, cheio do Espírito, falando as verdades de Deus, proclamando o que Deus disse, usando palavras do Senhor, se apoiando no profeta Joel, no Antigo Testamento. Verdades do Senhor, veracidades da parte dos profetas, coisas sendo concretizada ali, ratificada. É o cumprimento das promessas de Deus. Ele trombeteia isso. E quando ele faz isso, ele confronta as mentiras. Falando no verso 15, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Na terceira hora do dia, logo pela manhã, já enchendo a cara. E aí, verso 16, ele destrincha a sua primeira pregação, seu primeiro sermão, aonde ele enfatiza por mais de 3 vezes o poder da ressurreição. Então ele confronta os equívocos, os erros, as chocarrices. Não é embriaguez, não. As evidências, as realidades, as certezas que me possuem são essas. E ele fala daquilo que de fato é legítimo, é experiência, é evidência da parte de Deus, possuído com autoridade. Uma pessoa cheia do Espírito, porque teve a experiência, se levanta com autoridade e fala das evidências. Por isso até que muitos não compreendem certas ações, certas atitudes. Aqueles que não tiveram a experiência, enxergando os que são cheios do Espírito, até zombam, acham que atuam com certos exageros, fazem comparações, discriminam. E no meio evangélico nós temos essas fatiações, esses partidarismos. Por isso que eu fico às vezes implicado. E meu conselho é, você que não teve certas experiências com Deus, de uma visitação incontestável como essa, da parte do Espírito Santo, meu conselho é, silencie, não julgue, não saia falando coisas que você não experimentou, que você não tem autoridade de falar, que você não tem as evidências comprovadas com Deus na tua agenda. Silencie, é melhor você ficar quieto do que falar besteira, do que julgar crentes piedosos. Eu sei, deixa eu abrir um parênteses, há muito exagero nesse métier pentecostal com relação a certas experiências advindas do suposto Espírito. Há muito exibicionismo, há muito crente usando o Espírito Santo e não se deixando usar pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei disso, eu convivi, coloquei o pé aí. Mas tem uma outra gama de gente que fica de fora julgando muita legitimidade da parte de Deus, julgando muitos irmãos sinceros, muita gente séria com Deus, que se deixa usar, que se deixa encher, que busca. Tem gente que busca mesmo, que se consagra, que mergulha de cabeça, que tem intimidade com Deus, que zela por esta intimidade, que se santifica, que clama, que se humilha, que se quebranta. Obviamente que estes têm mais discernimento de coisas espirituais, crescem em autoridade, passam a ter mais experiências com Deus. Nós temos uma fatia no meio evangélico, aqueles que são mais sistemáticos, aqueles que são mais racionais, aqueles que são mais cartesianos, aqueles que são mais estudiosos da palavra e não colocam muito o joelho no chão, mas tem uma outra gama de gente que jejua mais, que consagra mais, que busca dons espirituais, lê a palavra de forma mais singela e simples, não são muito afeitos às teologias sistemáticas, porque estão se envolvendo e gastando o seu tempo, investindo o seu tempo nessa espiritualidade. Que ambos os grupos se respeitem, que ambos os grupos percebam os ministérios diferenciados. O que não vale aqui, a minha crítica é falar besteira um do outro,
Então vigia aí, meu irmão, se você é dessa gama dos cartesianos, dos lógicos, dos sistemáticos, cuidado! Não fale besteira ou julgue de forma carnal a turma do joelho no chão, porque eles têm mais experiências com Deus, isto é incontestável. Assim, fazendo a comparação, a pessoa alcoolizada também, ela passa a falar verdades. O alcoolizado, o bêbado, quando ele abre o coração, ele vomita um monte de coisa, ele fala um monte de coisa, ele expõe um monte de coisa. E ele vai falando verdades, de forma até meio íntegra. Sim, tem mentira também, nós sabemos disso, mas ele coloca tudo para fora. Quando ele abre ali, deflagra as suas verdades, o seu emocional, o seu inconsciente, ele vai autenticando coisas, ele sai na defesa, ele desmascara também as falsidades, ele denuncia coisas ilegítimas, adúlteras, ele ratifica. O alcoólatra é assim, tem essa característica, dá nome aos bois, põe o dedo na cara. E já tive experiências com pessoas alcoólatras que tentaram me convencer das verdades. É uma característica interessante, uma comparação interessante. E, em último lugar, a última comparação, a última característica, a pessoa cheia do Espírito, ela fica excitada, alegre, ela fica efervescente, ela fica exultante, ela fica animada. É uma pessoa efusiva, porque ela está cheia do Espírito. O Espírito tem como fruto o gozo, a alegria, aquele bem-estar por dentro. Foi o que Pedro fez. Descobriu o dom dele aqui, de pregador, de anunciador. O ministério de Pedro começou, verso 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor. Pronto, está aqui. Aquilo que Jesus tinha falado em Tiberíades: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta, 3 vezes, pronto, começou. O ministério de Pedro foi deflagrado, pontapé inicial, o start daquilo que ele faria a vida inteira. Então a pessoa fala com veemência, com vigor, com eloquência, com êxtase, tem um brilho, tem vida. Pense nisso. A gente fala tomado, envolvido, possuído, mesmo num velório. Já participei de muitos, e ao ser requisitado para dar uma palavra de consolo, mesmo naquele clima fúnebre, abri a Bíblia com muito respeito, sim, mas falei insuflado, com vontade, com persuasão, convencido, imbuído, com gesticulações, até dramatizações. A pessoa fala assim, encenando, interpretando, sugestionada pelo Espírito, de forma veemente, alegre. É um paradoxo, porque no velório você tem a tristeza de um lado, mas quando você abre a palavra, há um gozo, e o gozo atua independente do objeto, do resultado e do ambiente. O gozo está ali, é uma emoção serena, é uma emoção estável, é uma emoção convencedora, é o gozo que se torna alegria, mesmo que a gente não expresse nos lábios, no rosto, mas há esse bem-estar por dentro da parte do Senhor, porque nós somos templo do Espírito, e se formos cheios do Espírito, melhor ainda. Esse estado de alegria, de paz, de gozo, ele acontece com aquele que busca o Senhor, busca o Espírito. Não se deixa influenciar pelas circunstâncias.
e exerce fé ultra circunstancial, independente de, apesar de, fruto do Espírito. Estou alegre, confiante, em paz. E na última comparação, então, o bêbado, o alcoolizado, ele é assim, pessoa alegre, sim, tem horas que chora, mas ele fica desinibido. Ele fica também com alegria. Quando fala, fala com retórica, com eloquência, levanta a voz, ele fala com vida, ele fala para ser notado, ele fala com ênfase, com brilho, ele fala com essa autoridade, possuído. O efeito é a bebida, para nós o efeito é o Espírito. Então são comparações. Assim como o alcoólatra, quando fala, solta o verbo. A gente, quando fala as coisas de Deus, fala também com esse contentamento, para todos ouvirem. Isso é nítido naquele exemplo daqueles pregadores de praça pública. São pregadores que abrem a Bíblia, que pregam de forma simples, mas falam nesse tom, com essa alegria, com essa veemência, com essa autoridade, com esse contentamento. Soltam o verbo, porque estão cheios do Espírito. São as características do crente fiel que busca a Deus e que é inconformado com seu estado espiritual, porque sempre quer, deseja e necessita mais do Espírito. Naquilo que falei semana passada, não vos embriagueis com vinho, a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pense nisso, que você tem estas características de uma pessoa passiva, vulnerável ao Espírito, de uma pessoa corajosa nas proclamações evangélicas, evangelísticas, de uma pessoa amigável, de uma pessoa verídica nas palavras, de uma pessoa alegre, de uma pessoa esfuziante, de uma pessoa efervescente, por ser cheia do Espírito. Pense nisso. Estas são as características que eu desejo a você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por este texto. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Encha-nos do teu Espírito. Encha-nos do teu Espírito, nos tornando passivos, para que haja o enchimento. Esvazie todos nós. Esvazie de nós mesmos. Esvazie das nossas carnalidades, do nosso ego centrado. Esvazie, Senhor. E que venha, ó Pai, neste esvaziamento, coragem. Que venha, Senhor, vinculações, inclusões amigáveis. Que venha, Pai, em nome de Jesus, as verdades possam emergir nos nossos lábios. E que possa haver o estado de excitação, de alegria e gozo constante, fruto esse do próprio Espírito. Que sejam assim as nossas características, para a glória e honra do teu nome. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.